Fala pessoal, professor Rafael Veloso falando. Vamos continuar com as aulas aí de fenômenos de transporte 3. Estávamos estudando alguns teóricos que montaram a equação para o cálculo da difusividade do DAB, né? E aí vamos falar agora do Fuller Scattering Guidance. Esses três cientistas, eles montaram uma equação que se adequou muito bem para gases apolares, tá? Quando você tiver pares de gases apolares, você vai usar a equação do Fuller Scattering Guidance. Vocês vão ver ao decorrer da matéria e tudo mais, que na verdade a gente usa muito mais esses caras aqui, essa equação que eu vou mostrar para vocês agora, do que as outras, né, que eu mostrei até então. Então, para Fuller Scattering Guidance, o DAB ele é calculado com esta equação aqui, ó. Aquele Bzinho vai valer 1, né? O B vai valer 1. E aí ele resolveu mudar o diâmetro de colisão. Ele voltou para o DAB, tá? Mas esse DAB aqui não tem o significado do diâmetro atômico igual tinha antigamente, não, tá? Esse DAB ele vai ser calculado em termos, em relação a um volume proposto pelos três autores, né? Pelo Fuller, Scattering e Guidance. Então, esse volume aqui é chamado de volume de difusão de Fuller, Scattering e Guidance. E aí, você tem tabelado esse volume. Tabelado onde, professor? Livro de termodinâmica, por exemplo, o Prausnitz. Prausnitz. Eu acho que é assim que escreve o nome dele. Tem um S aqui no final. É um livro de termodinâmica importantíssimo, né, que tem um monte de dado lá de informação. Aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui o volume de difusão do hidrogênio, do H2, vale 7,07. O do nitrogênio vale 17,9. Ah, professor, se eu quiser saber de uma molécula bem grande, esquisita, diferente, como é que eu faço? Você vai calcular para essas moléculas mais complexas, igualzinho se calcula o volume de Lebesgue, tá? E o que é o volume de Lebesgue? O volume de Lebesgue, nas equações passadas aí que a gente mostrou, tinha um V com um Bzinho embaixo, que era o volume na temperatura de ebulição, no ponto de ebulição. E aí, se você tiver moléculas diferentes, o cálculo para você calcular esse Vzinho aqui, ó, vai ser igual a esse que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então aqui exemplo, ó, eu tenho aqui ó, C2H6, eu quero saber qual que é o volume de Fuller Scattering Guidance, esse volumezinho aqui. Ó. Quero saber como que ele se comporta para essa molécula. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar, você tem 2 carbonos, vezes o volume de cada carboninho. Você tem 6 hidrogênios, vezes o volume atribuído a cada átomozinho de hidrogênio. E esse volume do carbono e do hidrogênio você tem tabelado. Do carbono, por exemplo, é 16,5, enquanto do hidrogênio é 1,98. Multiplicou aí, você vai achar um volume para o C2H6 igual a 44,8. Para o VB, gente, ó, para o volume de Lebesgue, o procedimento é o mesmo, né? Só que os valores aqui, esses valores aqui, ó, vão ser próprios para o volume de Lebesgue. Ok? Joia. Aí, se você tiver moléculas que são polares, se apresentar polo, essa polaridade vai influenciar na hora do choque, e aí você tem que levar isso em consideração. Quem levou isso em consideração foi o Brokaw, em 1969, aí, que fez a equaçãozinha dele. Ó. Então, na equação dele, o B vale 1,858, né? Eu acho que igual o Chapman e Skug, tinha o mesmo valor. E aí ele fez as adaptações nessas duas variáveis aqui, ó. Ele fez as adaptações para incluir essa questão da polaridade, tá? Então, o ômega dele vai ser igual ao ômega antigo, que a gente calculava, né? Como é que a gente calculava o ômega antigo? Através dessa equação aqui que tem A, B, C, D, E, F, G, H, e esses caras são tabelados, né? E aí tem esse T asterisco também, que a gente já explicou na outra aula. Mais 0,196 vezes este parâmetrozinho aqui, que eu não lembro o nome dele, que vai ter a ver com a questão da polaridade, dividido pelo T, tá? T asterisco. Então, como que eu calculo esse parâmetrozinho aqui, ó? Que vai ter a ver com a polaridade. Vamos puxar essa seta aqui, vamos ver essa seta aqui embaixo, ó.
vai ser a multiplicação desse parâmetro para o A vezes a do parâmetro para o B elevado a meio, ou seja, a mesma coisa que raiz, né? E como é que eu calculo, então, esse parâmetro para o A e para o B? Com essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o delta minúsculo, né? E aqui para ser genérico, tá? Pode ser para A ou para B, vai ser 1,94 vezes aí este parâmetro aqui que vai falar da questão da polaridade, tá? Esse é o momento de polo. Ele é medido em dBs e ele está aqui ao quadrado. Aí você vai dividir pelo volume de Lebesgue e pela temperatura aí no ponto de ebulição. E aí essas são as unidades aí que você vai usar. O que mais que você precisa prestar atenção aqui, além dessas questões aqui, ó? O diâmetro de colisão, ele é calculado também levando em consideração essas questões aí de polaridade. Então vamos ver essa seta aqui que está sendo puxada aqui, ó, lá para baixo, né, para mostrar como que se calcula esse parâmetro. Então aí você vai, o AB, você vai calcular igual para as outras, para as equações anteriores. Deixa eu puxar aqui como que se calculava para as equações anteriores. Era isso aqui A, não, vezes, isso aqui B e a raiz, né? Ou elevado a meio, tá? E aí cada um desses aqui você vai calcular usando essa equaçãozinha aqui, ó. 1,585 vezes VB, que é tabelado, mais 1 com mais 1/3 de delta. Aí esse delta aqui vai entrar aqui a questão da polaridade. A gente já viu como é que calcula delta elevado ao quadrado e depois eleva a 1/3. Ah, eu tinha colocado aqui embaixo ó, o valor, tá? E aí é esse T asterisco que aparece aqui, por exemplo, ó. Como que se calcula ele no caso aqui da molécula polar? A equação vai ser a mesma, tá? A equação vai ser essa aqui, a mesma equação para calcular o T asterisco antigo. Só que esse epsilon tem a ver com a energia máxima de atração, né, de A e de B. Se for para você calcular para A e para B, você vai usar uma equação que leva em consideração não só o volume molar ou a temperatura crítica e tudo mais, vai levar em consideração também a polaridade. Então aí você entra com esse delta aqui, que leva em consideração a polaridade em boa parte das equações, tá? E aí você vai conseguir calcular o DAB aí com um nível de certeza grande para os vários pares, né, de gases que você tiver aí, tá? E aí se você quiser calcular o DAB a uma temperatura ou uma pressão diferente. E por que eu falo disso? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu encontro o arquivo. Eu acho que foi nesse aqui. Não foi? Talvez aqui. Também não. Aqui, ó. Você tem tabelado o DAB. Só que essa tabela, ela é para alguns valores de temperatura. Por exemplo, ó, se eu quiser aqui, ó, água e oxigênio. O DAB vai valer 0,357 a 352 Kelvin. Só que se eu quiser saber a 400 Kelvin, a 500 Kelvin ou a uma temperatura diferente de 352, né, o ideal é que seja próximo de 352. Mas se eu quiser saber uma temperatura diferente, como que eu vou fazer para poder calcular? Então, aí eu venho aqui, ó. Se eu quiser, se eu estiver usando a equação de Chapman, eu vou usar essa expressão aqui embaixo. Então, esse DAB1 aqui, ó, pode ser aquele que está lá tabelado, né? Por exemplo, no caso lá da água. Vamos voltar aqui. Foi aqui que eu tinha ido? Não. Onde foi, senhor? Esqueci. 3. Gente, não tô achando. Ah, não vou achar esse trem não.
Então, aí o que você vai fazer? Será que foi nesse próprio arquivo que eu estou falando aqui agora? Acho que não. Foi não. Você vai, o DAB1 ele vai ter amarrado a ele uma temperatura, igual aquele lá da água estava a 352 Kelvin, parece. Hein? Você vai colocar essa temperatura aqui no lugar de T1, né? E vai ter uma pressão também, geralmente é 1 bar ou 1 atm, tá? E atrelado a ele, com essa temperatura e esse P1, você vai conseguir calcular esse cara aqui, ó, que é o ômega D de T1, né? Conforme a equação de Chapman. Para calcular esse cara aqui, ó, você vai pegar dados que são tabelados, são padrão, tá? E aí com isso você vai conseguir calcular o DAB2, que é numa outra temperatura, né? Ou pode ser também numa outra pressão. Aí você consegue ter calcular mais fácil, sem precisar de tantos dados. Se você quiser calcular por Fuller, se o seu gás for, por exemplo, for apolar, né, se tiver uma aproximação melhor para Fuller, aí a equação já fica bem mais simples, ó. Você só substitui o DAB, né, e faz um jogo aqui com pressões e temperaturas para você calcular em uma pressão ou temperatura diferente, uma condição físico-química diferente.